Vacinação é um tabu para você? E se eu te dissesse que doenças tanto temidas no passado pelos seus avós estão hoje voltando, mas não por falta de ciência, e sim por falta de conscientização? Nós, estudantes de psicologia da Universidade de Guarulhos, resolvemos levar esse assunto de tão importância para o núcleo do aprendizado. Sim, a escola. Queremos saber como os nossos jovens enxergam esse assunto de tão importância e relevância para a sociedade e para a saúde pública. Para isso, nós fomos até a escola Dom Paulo Rolim verificar com os nossos alunos como eles enxergam, primeiramente, a história da vacinação no Brasil. Você conhece a história da vacina no Brasil? Conheço, porque eu estudei para fazer um trabalho. Eu conheço bem por cima, porque o trabalho não era uma coisa tão séria assim, mas alguma coisa eu sei. Vacina no Brasil? Não, como é que foi? Já por conta da minha mãe. Porque minha mãe ficava discutindo com a minha avó, porque, né? A minha mãe, seu senso político, parece que ela eleva tudo. Tudo que tem a ver com política, ela mistura com outras situações. Então, se falasse que a vacinação era errado e que matava, ela falava que era errado, que matava e que, nossa senhora. Então, assim, eu ouvia por conta da minha mãe, mas se eu falar que eu lembro, é uma mentira, né? A vacinação no Brasil começou em 1804, com a chegada da vacina contra a varíola, trazida de Portugal. No início, muita gente tinha medo e rejeitava a vacina. No começo do século XX, Oswaldo Cruz tornou a vacinação obrigatória para controlar os surtos no Rio de Janeiro. Essa medida gerou grande resistência popular e resultou na famosa Revolta da Vacina em 1904. Depois de um surto de varíola em 1908, a população passou a aceitar melhor a vacinação. Com o tempo, o país foi ampliando suas ações de imunização. Em 1973, foi criado o Programa Nacional de Imunizações, o PNI, que organizou o calendário vacinal e ofereceu vacinas gratuitamente pelo SUS, tornando o Brasil uma referência mundial de vacinação. Pontos importantes, então, que a gente precisa lembrar sobre a história da vacina. Em 1804, a primeira vacina no Brasil contra a varíola. Em 1837, a vacinação contra a varíola se tornou obrigatória para crianças no Brasil inteiro. Início do século XX, Oswaldo Cruz intensifica campanhas de vacinação. Em 1904, a revolta da vacina por causa da obrigatoriedade. Em 1908, o surto de varíola faz a população aceitar mais a vacina. Em 1973, a criação do PNI garantindo vacinas gratuitas pelo SUS. Hoje, o Brasil é a grande referência mundial de campanhas de vacinação. Os impactos dessas organizações foram enormes. Doenças que antes eram comuns começaram a desaparecer. A varíola foi completamente erradicada do mundo em 1980, graças a campanhas globais, nas quais o Brasil teve participação ativa. A poliomielite, que deixava milhares de crianças paralíticas, teve seu último caso registrado no Brasil em 1989, resultado direto da vacinação em massa. A redução de casos de tétano, coqueluche, difteria, sarampo e meningite mudou completamente o panorama da saúde infantil no país. Outro impacto importante foi o aumento da expectativa de vida, com menos mortes por doenças preveníveis. Mais crianças sobreviveram, mais adultos permaneceram produtivos e a estrutura demográfica do país mudou significativamente. A vacinação trouxe estabilidade, preveniu surtos, diminuiu internações, reduziu gastos hospitalares e fortaleceu a saúde pública. Também é importante destacar que a vacinação gerou impactos sociais além da saúde. Ela permitiu que escolas funcionassem com segurança, reduziu falta nos trabalhos por doenças, diminuiu o sofrimento das famílias e deu mais qualidade de vida às comunidades mais vulneráveis. A vacinação tornou-se uma ferramenta de equilíbrio social, garantindo que pessoas pobres e ricas tivessem a mesma proteção. Ao olharmos para essa história, percebemos que a vacinação no Brasil é resultado de luta, ciência, políticas públicas e participação da população.
é um dos maiores patrimônios do país e representa uma das razões pelas quais não convivemos mais com epidemias que marcaram o passado. Essa trajetória também nos lembra que quando a cobertura vacinal cai, mesmo doenças antigas podem voltar, como aconteceu com o sarampo nos últimos anos. Por isso, entender essa história é essencial para que possamos valorizar o que já foi conquistado e proteger as próximas gerações. A vacinação mudou profundamente o Brasil. Ela salvou vidas, transformou a sociedade e continua sendo uma das ações mais importantes para garantir saúde, dignidade e futuro para todos nós. Você já ouviu falar em alguma fake news a respeito da vacinação? Uhum. Na época do Covid, eu lembro que eu ouvi 3 diferentes, eu não sei de onde elas vieram, mas lá no bairro falaram que, na verdade, a vacina tinha um chip, que era pra te conectar ao governo, pra eles saberem se você estava vivo, morto, onde você estava, o que eles estavam fazendo. Eu não sei de onde veio. A segunda foi que, na verdade, a vacina continha doença em seu, não sei dizer, poder total, e que, na verdade, era uma estratégia para diminuir a população, porque estava com superpopulação. Também não sei de onde veio essa. E a terceira foi a famosa, que todo mundo ficou falando que ia virar jacaré. Bacana. Você já ouviu falar em alguma fake news a respeito da vacinação? Já bastante vezes. Não só da Covid, que foi uma das mais famosas, mas como a de tétano, as de DSTs e algumas outras, mas essas eu deixei mais de lado. Porque a de tétano, né? A minha avó que me falou uma vez, que eles falavam que você ficava com paralisia no braço. Você, tipo, se você tomasse, seu braço ficava assim pra sempre. Mas eu não tinha medo de nada, então eu fui tomar da mesma forma. A de DSTs eu não lembro. E a da Covid, que foi a mais famosa, que você virava um lacostinho. Chama de lacostinho porque eu sou baixinho, né? Minha avó acredita em qualquer coisa que ela vê no celular. Então, tipo, se falasse que você ia virar um jacaré, ela falava, nossa, você vai virar um jacaré, hein? Se falasse que você ia virar um passarinho, ela, você vai virar um passarinho. Então, assim, a minha avó acreditava muito nisso. E ela ficava falando na minha orelha da minha mãe. Mas mesmo assim, eu não deixei de tomar. E ficava ainda zoando em cima disso, falando que eu era um lactose. Inclusive foi nessa do Covid-19, né, que eu vi muita gente falando sobre essa vacina que o povo tava virando jacaré. Tudo bem que é uma brincadeira, né, mas tem muita gente que leva em conta, principalmente os povos mais idosos, às vezes passa a acreditar, né, e tudo mais. Mas acho que fora essa, não como não. Bem, agora que você conheceu um pouco mais sobre a história das vacinas e o impacto delas aqui no Brasil, você provavelmente está pensando: se a gente tem tanta conscientização e tem tanta ação no geral sobre as vacinas, pensando positivamente nelas, né? Então, como que a gente desenvolveu uma variedade de desinformação tão forte aqui no Brasil atualmente? Veja bem, isso começa em diversos pontos. Primeiro, que a gente começou a ter uma desconfiança maior na vacinação por volta de 2019, 2020, durante o período da pandemia do coronavírus, que é uma retórica antivacina que é primeiramente adotada, ou vamos dizer, importada diretamente dos Estados Unidos, que lá, no caso do país deles, tem uma história e um contexto social completamente diferente, que também é válido para justificar a desconfiança que eles têm em relação a vacinas ou o governo deles, mas que não totalmente se aplica aqui, já que nossas histórias são completamente diferentes. Acontece que as vacinas, em um contexto geral, elas sofrem de um conceito chamado sofrer do seu próprio sucesso. Acontece que elas são tão eficazes no combate às doenças que as pessoas acreditam que elas não funcionam mais, que é, assim, uma mentira, como a gente pode saber, já que elas erradicaram, por exemplo, a varíola, erradicaram em sua grande parte, outras doenças como a poliomielite, sarampo e outras doenças que antes avassalaram muito da nossa população e acabaram trazendo muitas consequências para a população, seja crianças, idosos ou adultos. Então, no geral, a gente pode entender que a vacina ela é tão eficaz no seu funcionamento que as pessoas acabam desacreditando dela simplesmente por não estarem doentes. Mas também adiciona-se ao fato de que teve a pauta importada dos Estados Unidos para cá, e, consequentemente, isso acabou se tornando politizado também, durante o período que isso ocorreu, que
foi na pandemia do coronavírus. Para realmente enfrentar a desinformação, cabe a nós, ou os indivíduos no geral, né, a nossa sociedade, a se manter empático com as pessoas que não acreditam na eficácia da vacina, porque na maioria das vezes essas pessoas apenas têm medo da vacina. Elas não sabem o que tem dentro, não sabem como funciona, então elas acabam colocando essa incerteza para fora de uma forma mais agressiva. Então temos que nos manter abertos a essas pessoas e ajudar elas. Então, se você tiver um familiar, um parente ou conhecer algum amigo que não tenha certeza da eficácia de uma vacina, cabe a você também ser gentil de ajudar essa pessoa da melhor forma possível que você consiga, sem descredibilizar ela ou colocar ela para dentro da sua própria bolha, já que assim ela vai acabar se encapsulando naquele pensamento e ela não vai mudar de opinião. Ou ela vai continuar passando desinformação para os outros também dessa maneira. Para combater as fake news no geral também, uma coisa adicional, busque sempre procurar por informações por via de fontes científicas ou instituições de saúde com confiabilidade, como, por exemplo, o Instituto Butantan, a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde. Se você tivesse um conselho para dar a respeito da conscientização da vacina, qual conselho você daria para diversas faixas etárias? Eu acho que eu falaria pra dar uma pesquisada melhor em o que é a vacina e pra que ela serve, porque conversando com as pessoas ao meu redor, eu percebi que muitas pessoas não sabem, não fazem a menor ideia do que se trata e por isso elas têm medo de tomar vacina. Muitas pensam que vão morrer, vão ficar doentes, não vão mais conseguir fazer as coisas que gostam. E eu acho que o medo da vacinação vem por causa disso, em boa parte por causa das fake news. Então, eu acho que talvez algum programa, alguma reunião com as escolas também, que tratem sobre o que é a vacinação, como ela funciona, o que tem dentro da vacina. Porque eu só sabia que tinha parte da doença dentro da vacina, era isso que eu sabia. Só que indo pra escola, uma vez eu assisti uma palestra e eles ensinaram. Veio uma mulher que. Ela falou que ela produzia vacina, não sei qual que é o nome da profissão, mas ela falou que ela fazia vacinas e ela explicou direitinho pra gente o que era. E aí, mesmo tendo muito medo de agulha, eu comecei a lidar melhor com a vacinação depois disso. Eu não fazia tanta birra pra ir tomar vacina, porque eu sabia que era pro meu bem. Bom, eu falaria para as pessoas pesquisarem um pouco mais sobre, também não confiar em qualquer site ou qualquer fonte que vier para eles, tipo por meio de WhatsApp, né? Compartilhamento e tudo mais, que nem sempre essas fontes são verdadeiras. Então, eu falaria assim para a pessoa pesquisar um pouco mais, saber um pouco mais sobre o assunto e também para que tomar as vacinas, né? Para assim se prevenir contra algumas doenças, né? Tendenciosas e tudo mais, e assim se manter saudável. Qual conselho você daria? Que as pessoas pesquisassem mais, não só na internet, mas em todas as outras fontes como livros ou algo assim, que em certas situações elas procurassem mais a fundo, porque tem muita gente que, tipo, consegue, querendo ou não, publicar em alguns sites coisas que não são verdades. Então, assim, sempre pesquisar em mais de um pra ter certeza da situação. E que, assim, mesmo que a vacina dói, né, querendo ou não, é sempre bom tomar. Particularmente, tomei todas. Eu apoio por conta que você sai um pouco mais seguro de casa, né? Querendo ou não. Você não tem o risco de, tipo assim, nossa, por exemplo, tétano, toquei numa, alguma coisa pegou em mim, nossa senhora, lascou. Não, sei que eu já tomei a vacina, eu tô mais tranquilo, mas mesmo assim, vou atrás de saber. E que, assim, é bom tomar vacina. Se protege, querendo ou não. Tem pessoas que não acreditam, mas eu acredito. Nos últimos anos, a confiança das vacinas aumentou, porque a ciência avançou e os testes ficaram mais rigorosos e a comunicação da saúde se tornou mais clara. A população viu resultados concretos e doenças como a poliomielite, o sarampo e a rubéola praticamente desapareceram graças à vacinação. Se vacinar, portanto, é saúde e autocuidado. A vacina é o melhor antivírus do universo. Ele não trava, ele não pesa, ele não dá bug e te protege 24 horas por dia. Sem ela, o seu corpo fica livre e aberto e qualquer vírus pode se conectar. Por isso, lembre-se de manter as suas vacinas em dia. Tomar a vacina não é só cuidar da própria saúde, é cuidar da saúde de toda a escola, da família e da sua comunidade. Cada dose que a gente recebe ajuda a impedir que doenças voltem e se espalhem. A vacinação é inegociável porque ela salva vidas de verdade. É um gesto pequeno, rápido, mas cheio de responsabilidade e carinho. Quando nos vacinamos, estamos dizendo: eu me cuido e também cuido de vocês.
Por isso, lembrem sempre: vacina é proteção, é cuidado e é respeito com quem está ao nosso lado. Apesar de o Brasil ter sido historicamente um dos países com maior sucesso em campanhas de imunização, a percepção pública sobre vacina mudou nos últimos anos. A combinação de desinformação, desconfiança institucional e queda na adesão de campanhas de vacinação transformou a vacina em um tema sensível por parte da população. Hoje, a imagem das vacinas enfrentam desafios, hesitações, boatos e a falsa sensação de que doenças erradicadas não representam mais riscos. Esse cenário teve consequências. Doenças que estavam controladas ou eliminadas no país voltaram a aparecer e receber alerta máximo, devido à queda histórica da cobertura vacinal. A vacinação não deveria ser tabu. Ela segue sendo uma das estratégias mais seguras e eficazes para proteger a população, evitar surtos e preservar conquistas sanitárias que levaram décadas para serem alcançadas. Quanto mais informados estamos, mais fortalecida fica a saúde coletiva.